Mãe era um dever. Se você nasce filha da felicidade, você tem um compromisso de querer ser feliz, querer buscar a felicidade. Eu acho que eu aprendi muito com ela e com meu pai também, Agripino. Ela era uma professora primária e meu pai era um estivador do Porto de Cabedelo, cidade na qual eu passei a minha infância. Um porto que teve um papel muito significativo na década de 60, 70, e que depois do golpe militar ele foi muito golpeado economicamente, porque havia uma preferência para deslocar o movimento pelo Porto de Natal e também pelo Porto de Recife. Isso foi algo que marcou profundamente a cidade, quebrando economicamente, e a vida da minha família, porque minha mãe não dava aula nesse período, na cidade de Cabedelo, e a família dependia do trabalho do meu pai como estivador do porto. Ele ganhava por produtividade, por demanda do próprio porto. Ele enfrentou essas dificuldades econômicas que o porto sofreu, agravada por um problema muito sério, que ele teve um acidente de trabalho, uma caixa de madeira caiu no pé dele e isso impactou profundamente. Existe, é uma casinha pequena na rua principal que entra na cidade de Cabedelo, né? Não havia debate político, discussão política. Então lá a gente vivia da dinâmica da cidade. Eu tive um cunhado também que era funcionário do Porto de Cabedelo. Meu irmão também foi advogado do Porto de Cabedelo. Então, a família vivia em torno do porto. Quando ele começou a crise, quando meu pai perdeu o emprego, meu cunhado passou a atuar no sindicato dos conferentes, também uma atividade portuária. A luta pela sobrevivência passou a dirigir a vida e a dinâmica. Então, a política não veio como uma opção. A política se transformou uma opção de sobrevivência. A luta sindical, em seguida, a incorporação do meu irmão numa disputa para a prefeitura, foi parte dessas circunstâncias. Meu irmão, Luiz de Moraes Fregoso, ele era um jovem que foi candidato a vereador, ganhou a vereança e tinha uma atividade boêmia na cidade, né? Ele gostava de poesia, ele inclusive foi criticado severamente pelo pároco da cidade porque recitou um poema de Augusto dos Anjos, Escarra na boca que te beijei, e o pároco da cidade considerou uma ofensa, né, aos costumes, mas foi a partir daí que surgiu a base para a candidatura dele. Na disputa para a prefeitura estavam apresentados 5 candidatos, todos os 5 da expressão das elites dos partidos. Um cacique importante de João Pessoa viu, olha, a oportunidade de disputar aí. E meu irmão virou sublegenda, embora tivesse um discurso de oposição à ditadura, ao governo, ele virou sublegenda da Arena. E ele fez a disputa com esses outros 5 e ele foi vitorioso. E ele era chamado candidato da poeira. Ele tinha a base de sustentação da campanha dele, eram as beatas, porque minha mãe frequentava a igreja com muita força, eram os bêbados, porque a crise econômica do Porto
tinha um impacto muito grande, então o pessoal bebia muito, ele frequentava, e eram as prostitutas, porque na campanha, deslocar o espaço da zona boêmia da cidade para a periferia passou a ser a principal bandeira dos candidatos. E meu irmão defendia o contrário, olha, esse é um problema social, é preciso resolver o problema econômico delas, não é tirando a zona da região onde ele se encontra, perto do porto, né? E com isso elas se integraram à campanha, foi uma campanha muito emocionante, muito bonita, porque eram os pobres, os cristãos e os trabalhadores que incorporavam, né? Os desvalidos da cidade. Ele era um bom orador, falava muito bem e teve momentos lá que uma das mulheres trabalhadoras do sexo gritou lá no comício, vai falar bem assim na minha cama. Foi assim, todo mundo aplaudiu, mas a esposa do meu irmão saiu correndo atrás dela, ela foi embora para a zona. E meu irmão foi eleito, foi vitorioso. Na minha vida, fazer uma opção pela política e por uma atividade da esquerda não foi um momento concreto. A dinâmica da vida foi levando a compreender. Eu comecei a ter uma visão sobre o Brasil quando eu via na minha cidade uma dupla de americanos que, vindos da USAID, que era uma instituição de ajuda ao desenvolvimento dos povos naquele período, distribuindo leite para os pobres, mas ao mesmo tempo circulando na cidade e tentando fazer proselitismo. Era o mesmo período que os Estados Unidos estavam tentando fazer um acordo do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, com a United States de Desenvolvimento, para ser mais concreto, da USAID. Então, aquilo me marcou ao ponto de impedir que eu não quisesse estudar inglês, de impedir naquele período que eu tivesse uma resistência contra os Beatles, que eu só fui reencontrar com os Beatles muito tempo depois. Então, a gente tinha uma marca muito contra os americanos, que tentavam naquele momento se fazer presente e impor uma lógica, e, ao mesmo tempo, contra as dificuldades econômicas que a universidade tinha naquele período. Então, eu fui participando, minha primeira atividade foi a luta pelo passe livre para os estudantes secundaristas, desde aquele período que era uma luta. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de ir para a escola, né? Na escola, eu estudei num colégio privado de Nossa Senhora das Neves, um dos melhores colégios que tinha na cidade, e eu fui levada por bolsa, porque minha irmã dava aula lá e conseguiu que eu estudasse lá. E aí eu comecei a uma participação mais desorganizada, mais, vamos dizer, transgressora, as meninas que fugiam, que iam para a festa, mas nessa atividade. E a partir daí, quando eu entrei na universidade, que eu entrei na Escola de Serviço Social, aí eu fui eleita presidente do diretório acadêmico da Escola de Serviço Social, e a partir daí eu fui me organizando no movimento estudantil, integrei um movimento cristão, que era a Juventude Estudantil Católica, depois a Juventude Universitária Católica, e com base nessa atividade influenciada pela igreja, pelas comunidades eclesiais de base, eu também, mais adiante, eu fui para a Ação Popular, uma instituição que foi criada a partir de alguns cristãos que participavam do processo anterior. E foi como me organizei.
de 1968, compareceu lá, foi um processo de rearticulação da União Nacional dos Estudantes, né, que ainda viveu um período de clandestinidade, e um dirigente da União Nacional dos Estudantes esteve lá e fez contato comigo e com meu companheiro, João Roberto, aliás, um contato clandestino numa igreja, 6 horas da tarde, naquilo que era parte de algo que não podia ser revelado, e foi a partir daí que se iniciou uma articulação da Ação Popular Nacional com os contatos lá e a estruturação da Ação Popular lá em Cabedelo e em João Pessoa. E a partir daí eu vim para o Congresso da UNE, o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, vim clandestina, quando houve a prisão dos 700 estudantes. Eu fui presa, meu companheiro, como era uma multidão muito grande, e tanto eu como ele ainda não éramos lideranças destacadas nacionais, nós ficamos em torno dos 10 dias presos no DOPS lá em São Paulo. Depois eles pegaram um ônibus e soltaram os estudantes e mandaram de volta para Paraíba. Esse é um período que eu passo pelo interior de Minas. Aqui, o meu primeiro período que pisei no solo de Minas foi quando eu fui transferida do Congresso da UNE, da prisão em São Paulo, retornando para casa. Eu não tinha dito a meus pais que vinha para o Congresso, então eles não sabiam, né? Souberam depois da prisão, e que foram, quando eu cheguei lá, eles não comentaram, mas procuraram ver se eu tentava me afastar um pouco desse processo, né? Foi um susto muito grande. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de cachorro, porque na cidade de Cabedelo tinha muitos cachorros soltos, e a gente muitas vezes era ameaçada de ser mordido e contraía raiva, né? E minha mãe sempre dizia, olha, não anda pela rua solta aí, porque a raiva você vai ter que tomar uma injeção muito forte. E a primeira cena, quando o exército chega no Congresso da UNE, em Biúna, são animais latindo para a gente e os rifles apontados a gente numa madrugada fria. Eu, de uma terra quente, já sentia muito frio, numa madrugada fria, fomos despertadas pelo latido dos cachorros e pelo grito dos militares, né? É claro que você fica assustada, mas como você estava com muita gente, fica um pouco reforçado. E nós fomos para a prisão em São Paulo, nós estávamos de um lado e as prostitutas que estavam, as trabalhadoras do sexo, do outro lado. E era muito interessante que nós cantávamos ou Ficar a Pátria Livre ou Morrer pelo Brasil, e elas cantavam ou Ficar as Putas Livre ou Morrer pelo Brasil, ou Viver pelo Brasil, né? Então, naquele clima também de muita solidariedade, os pais em São Paulo, as famílias em São Paulo foram muito solidárias com os estudantes que estavam presos. Eu aprendi a comer maçã e polenguinho nesse dia. Paraíba, essas coisas não existiam, né? Então, até hoje, eu gosto muito de polenguinho, exatamente porque era algo que era agradável à solidariedade das famílias. A imprecisão do papel histórico das mulheres se repetiu durante todo o processo da ditadura militar,
com uma invisibilidade absolutamente absurda, assintosa. Você teve mulheres que atuaram na guerrilha urbana, na guerrilha rural, nas atividades clandestinas. Eu, durante muito tempo, eu estive no trabalho de contatos entre as direções. Quando eu vim da Paraíba e fui para São Paulo, eu fazia o contato entre os dirigentes, né? E nós não fazemos parte dessa história. As torturas às mulheres era algo absolutamente assintoso. E poucos livros registram isso. Num dos livros que eu fiz, num artigo mais recente, eu verifiquei que mesmo todos os estudos, por exemplo, que se fizeram em relação às mulheres presas no Congresso da ONU, não tem um respaldo dos militares, que é quem poderia fornecer o número exato. Algumas pesquisadoras apontaram que foram presas em torno de 25%, 23%, 25% de mulheres no Congresso. Mas esse é um número impreciso, porque os militares não faziam um registro claro de quem prendiam, de como pediam, as circunstâncias. Do Congresso da UNE, de outubro de 68 até 69, foi muito difícil a vida. A gente estava com dificuldades econômicas muito grandes, nós fomos morar numa casa emprestada, numa Praia do Poço, meu pai lá, minha mãe com dificuldades, porque nós tínhamos sido despejadas da casa onde a gente morava, em João Pessoa, fomos para uma casa emprestada na praia, e aí começou a movimentação estudantil e, de repente, eu sou procurada exatamente nessa Praia do Poço, onde a gente estava numa casa emprestada, e quem me salvou foram exatamente aquelas cabos eleitorais do meu irmão. Os policiais chegaram na cidade me procurando, em geral eles frequentavam primeiro as zonas, né? E uma das amigas do meu irmão, a Maria Calu, ela escutou eles me procurando, procurou meu irmão, me avisou, e ela me levou para me esconder embaixo da cama de um pescador que ele conhecia, e eu fiquei embaixo da cama do pescador até a noite, quando os policiais saíram e minha família arranjou um carro para me levar em Recife. E aí a vida foi essa escapatória, porque nós ficamos numa casa lá de companheiros e fomos à noite para panfletar numa empresa de tecidos no bairro da Torre, em Recife, e nós panfletamos e saímos, pegamos o ônibus. Quando chegou no centro da cidade, os seguranças da empresa nos prenderam e nos levaram ao DOPS. Se isso foi difícil, mas isso também foi a possibilidade de que a gente mentisse, dissesse, eu, por exemplo, com a outra companheira, dissemos na polícia que a gente estava lá na porta tentando procurar um emprego ou tentando arranjar um homem que cuidasse da gente, né? E essa história, como era algo comum na vida das mulheres do interior, da Paraíba, das dificuldades, fez com que a gente ficasse firme nessa história. E como era um período de carnaval, como não tinha sido a polícia que tinha nos pego preso, e sim a segurança da empresa, eles não tinham certeza se a gente estava panfletando ou não. Nos soltaram e isso foi que garantiu a minha vida. Meu companheiro ficou preso. Outro dia eles descobriram que ele era, e ele foi solto depois, mas foi tristemente encontrado morto numa lagoa, numa circunstância absolutamente que até hoje a gente não tem certeza do que foi. A minha família um dia perguntou,
do período, né? Mas você que defende as pessoas pobres, porque você largou sua mãe, que era a única filha que poderia tomar conta dela. E só depois eles foram entender que não fui eu que deixei minha mãe. Foram as circunstâncias da vida que me obrigaram a me afastar dela. Naquele período eu queria era continuar estudando, continuar com a minha família e continuar lutando. Mas quando eles chegaram ameaçando, eu tive que escapar, fugir. Porque se eu não fugisse, ela me perderia, porque eu estaria presa. E sabe Deus o que aconteceria com tantos e tantos que foram. Então, a partir daí, eu tive que escapar sem que eles soubessem, sem que a minha família soubesse que eu estava e onde estava. E foi quando eu vim para Minas, eu só tinha um primo aqui, que era frade carmelita, que fazia contato com a minha família, mas ele não sabia onde eu morava, onde eu estava. E eu soube da morte de minha mãe numa situação absolutamente estranha. Eu acordei sonhando com ela, eu trabalhava numa casa de criança especial, lá em Contagem, e cheguei dizendo, olha, vocês vão ver que eu vou ter notícias. Até falava, vocês acham que eu não tenho poderes diferenciados? E eu ligo para o meu primo, e o meu primo diz, vem aqui que eu quero dar notícia. E eu disse, olha, minha mãe morreu, e tinha sido exatamente 2 dias depois da morte de minha mãe. E meus irmãos, apavorados, porque eles não podiam me receber, porque os militares estavam no cemitério, estiveram no hospital me aguardando. Era comum, naquele período, que as pessoas perseguidas fossem pegas nessas circunstâncias, né? Então, ali foi muito dramático, porque depois é que eu vim receber uma carta do meu irmão, que é frade franciscano, e ele é que me escreveu uma carta dizendo as circunstâncias de minha mãe. Claro que baqueou, claro que eu fiquei numa tristeza infinita, né? Mas eu tinha que escapar. Na vida da política, as pessoas acham que a política é a tristeza, você está ali porque tem raiva do mundo, porque está brigado com alguém, com a família ou não. A política, para mim, ela nunca foi isso. A política, para mim, foi uma busca de melhorar as circunstâncias da vida, a luta das pessoas. Então, eu fiz sempre política com muito amor. Tanto amor pelos companheiros, a gente tinha uma fraternidade muito grande, uma cumplicidade, principalmente com as mulheres, como com o amor dos afetos. Então, eu posso dizer que eu nunca deixei de me apaixonar. Eu tenho até várias poesias absolutamente inéditas que eu só não publico porque elas são sempre dor de cotovelo, né? Então, era naquele tempo que você não necessariamente realizava as suas paixões. Mas, nesse caso específico, eu encontrei um companheiro que a gente lutou, se apaixonou, só que ele iria enviado para uma missão, período dos anos 70, onde a gente preparava a guerrilha do Araguaia, onde preparava outras lutas, e ele foi enviado. Mas a gente decidiu fazer um casamento, ainda em São Paulo, um casamento para que a gente tivesse os laços do amor. Foi convidado 2 pessoas, porque as pessoas não conheciam, e compramos uma pizza, um vinho, e celebramos o casamento com muita solenidade. Depois disso, eu não tinha notícias. Aliás, tem um poema aí desse meu livro que fala sobre esse casamento, essa saída dele, essa partida dele. E que depois eu nunca mais tenho notícias dele. Ele larga a luta,
ele larga o partido e largou a mulher. Não será amanhã, talvez nem mesmo no outro mês, quem sabe dentro de 100 dias. E pode ser que nunca mais torne a rever o sorriso brilhante do seu olhar. Nesse caminhar, você se foi para além das montanhas. Meus olhos não conseguem alcançar as estradas onde você ergue barreiras para a luta que virá no amanhecer. Eu fui me encontrar com ele 18 anos depois, aqui no Sindicato dos Jornalistas, numa solenidade do lançamento de um livro de ação popular ao PCdoB, do Aldo Arantes, ex-deputado Aldo Arantes, e ele é que me conheceu. E eu não conheci tamanho tempo e a distância que nos separou. Uma grande parte da militância da Ação Popular se incorporou ao PCdoB em 1972. Era a AP marxista-leninista, com muita formação cristã, mas que considerou que o projeto do PCdoB, essa coisa da libertação, do desenvolvimento do país, da desigualdade que tinha que ser superada, de uma sociedade socialista, o PCdoB se apresentava como uma alternativa. Naquele período, o debate político, o debate teórico, o debate das ideias era muito intenso. Dentro da Ação Popular, a gente vê o DTI, o debate teórico e ideológico. E, a partir daí, da construção desse projeto, da identificação com o projeto do PCdoB, nós nos incorporamos. Eu, por exemplo, considero que foi o PCdoB que me ensinou a ter essa escolha de uma militância feminista. Foi, inclusive, pelas mãos e pelos debates do João Amazonas, o presidente, em que eu me dediquei à militância feminista, um debate que surge na década de 80 e que a gente começa a ter uma formulação teórica, que era o feminismo emancipacionista. Não era o feminismo a disputa entre homens e mulheres, não era o feminismo apenas eu sou dona do meu corpo, era o feminismo que incorporava de que a emancipação da mulher era algo inerente à luta pelo socialismo, pela emancipação da sociedade. E aí eu não tive por que razões. Posso ter minhas diferenças num determinado momento, participo do debate, mas eu acho que o PCdoB, que fez 101 anos esse ano, é um partido que historicamente é necessário. É uma resposta para esse capitalismo aí que nada tem a oferecer. E nós intensificamos nosso debate, nós procuramos corrigir nossos erros, mas nós acertamos mais do que erramos. Agora mesmo, para enfrentar essa tendência fascista e da ameaça, o PCdoB foi o principal defensor de uma frente ampla. Era preciso unir todos os democratas, todos os que queriam uma sociedade democrática, um país democrático, para poder enfrentar o esquema que teve aí nesses 4 anos e que tendia um autoritarismo que a gente está até hoje ainda sofrendo as consequências disso. E essa visão de amplitude, eu digo que, olha, eu passei a admirar Xuxa, porque Xuxa foi um componente importante dessa luta democrática, dessa frente ampla. Imagina, eu com minhas ideias feministas, Xuxa com a experiência que ela teve, nós estamos juntos porque amamos a democracia. É muito bonito a história nisso. Eu comecei a participar da luta das mulheres por uma necessidade própria. Eu morava no bairro Industrial, em Contagem, e eu tinha 2 filhos. E eu passei a lutar por uma creche, a creche Criança Feliz, que enfrentava muitas dificuldades naquele período. As creches públicas praticamente não existiam.
E o movimento de luta pro creche foi um instrumento transformador. A cidade era uma cidade operária, onde crescia e se desenvolvia não só a incorporação dos homens, como das mulheres também no trabalho. Cidade operária que passou a ter um movimento forte de luta pro creche. E depois eu me incorporei também à luta das mulheres por leite. O Movimento Popular da Mulher, ele se iniciou com uma grande mobilização na Igreja São José de uma luta por leite, porque a Legião Brasileira de Assistência tinha um trabalho de apoio às crianças, mas era muito pequeno, muito limitado. Essa manifestação foi uma manifestação que foi reproduzido por um jornal que já não existe mais, o Diário da Tarde, com a imensa manchete Leite derramado em lágrimas, que era exatamente a dor, a pressão, as angústias que as mulheres estavam lá. E aí o congresso de 82 foi um congresso muito bonito. Foi o primeiro encontro da mulher mineira, onde o Tancredo esteve, impulsionou e foi apontado como a necessidade de que as mulheres se incorporassem à luta pelas diretas. E a partir dali, os departamentos femininos dos partidos passaram a ter uma atividade maior. No caso específico, eu integrava o departamento feminino do MDB, porque o PCdoB não era legal, nós tivemos que incorporar o MDB. E as mulheres do MDB participaram intensamente da campanha do Tancredo para governador e, em seguida, da campanha das diretas já e depois dele para presidente da República. A campanha para governador foi muito simbólica e significativa. O Comitê Feminino tinha uma cartilha que era "A mulher que eu amo é um povo em liberdade", que era a expressão da campanha do Tancredo Neves. A partir daí, você, com a derrota, você vai na campanha das diretas, e é o Departamento Feminino do MDB, que faz uma primeira peça de teatro na rodoviária. Lembramos muito que a Luzia Ferreira, a Zélia Rugedo foram figuras muito integrantes desse processo e incorporamos toda a campanha das diretas já com atividades culturais, com panfletagens. E continuei aí também na militância até a proposta de eu ser candidata a vereadora em Belo Horizonte, em 1996, embora eu já tivesse sido candidata a deputada estadual em 88, não com possibilidades de eleição, mas para projetar o partido. Fui candidata a senadora e fui em 96 candidata a vereadora e eleita. Eu passo a disputar e ser eleita na Câmara Municipal depois de uma intensa presença nos movimentos comunitários da cidade. Eu participava de associações comunitárias daqui, participei da Federação das Associações de Moradores de Belo Horizonte, da FAMOB, tanto do seu congresso de fundação, como também de uma relação que eu tinha muito grande com a sua presidente, que foi Dalva Estela, uma liderança do PCdoB muito expressiva e que fez muito por essa cidade, né? Então, eu saio expressão desse processo. Nesse período, disputamos eu e o vereador Paulão, que era uma liderança do Movimento pela Moradia, uma força muito expressiva da luta pela moradia nessa cidade, um homem negro. Desde aquele período, o PCdoB já compreendia o valor das pessoas que lutavam na periferia. Fomos eleitos para a Câmara de Vereadores
E, a partir daí, eu me integrei muito numa área que também era parte da luta do PCdoB no período, que era a área da saúde. Como eu era diretora da mesa da Câmara, eu não podia ser membro de comissões. Então, eu criei uma comissão especial de fiscalização do Sistema Único de Saúde e realizei uma intensa atividade junto aos postos de saúde, fui do Conselho Municipal de Saúde, integrei a campanha Doe um Hospital, Doe R$1, Salve um Hospital, em apoio ao Hospital das Clínicas, e incorporei a partir daí também a agenda de saúde, que era muito forte. E em 2002, eu fui eleita deputada estadual, realizando uma conquista muito importante do PCdoB. Deputada estadual é um desafio, porque a legislação deixa um certo vácuo nas funções de legislação do Estado. Eu considero que a minha atividade no Estado, enquanto deputada estadual, teve uma função, que era a representação das mulheres. Então, as mulheres em várias atividades. Uma que me marcou muito foi a luta para ampliar o percentual de mulheres na estrutura da Polícia Militar e dos bombeiros militares. Eu fiz um projeto de lei para assegurar que se ampliasse. No Corpo de Bombeiros, nós conseguimos sair de 5% para 10%. O Corpo de Bombeiros, o comandante foi muito receptivo. Não conseguimos, nesse período, passar na Polícia Militar de 5% para 10%. Mas foi algo que eu pude incorporar a luta das policiais para a aposentadoria especial de 25 anos. Evidente que eu fui apenas uma porta-voz de uma luta que elas realizavam. E reforcei muito esse papel da representação. Então, eu ampliei meu leque de atividades, eu incorporei uma presença muito grande na luta dos trabalhadores. Todas as greves, toda a minha atividade de divulgação, todas as campanhas, sobretudo da categoria metalúrgica, onde nós tínhamos uma presença grande. O pai dos meus filhos, meu companheiro, do qual eu me separei depois, ele era metalúrgico, né? Ele foi dirigente sindical e, em certa medida, me aproximou assim com a atividade do partido. Então, você vai ver na minha história uma presença muito grande nas portarias de fábrica, tanto nas portarias daqui como nas portarias de Betim. Eu encontro muitos trabalhadores da Fiat, trabalhadores da Mannesmann, trabalhadores da Belgo, trabalhadores da Texi, de várias empresas que me reconhecem na rua, porque eu sempre vinculei a minha representações. No caso da fiscalização, era algo muito importante para mim. O PCdoB tem que ter linha, tem que ter coerência. Então, eu, por exemplo, me lembro de uma primeira votação de uma reforma administrativa no governo do governador Aécio, que foi um único voto contrário à proposta de emenda constitucional. Isto porque votar na emenda constitucional, eu estava flexibilizando os direitos na Constituição. Depois, para votar nos acertos, nas possibilidades de conquista, de flexibilidade, nos artigos da legislação infraconstitucional, eu não tive problema, eu votei com os outros deputados da oposição, mas na Constituição não. Então, a gente tinha uma relação de muito respeito, e particularmente com o governador Anastasia, era um respeito muito grande, porque ele dizia, olha, negociar com você é uma negociação
tranquila. Você diz até onde vai, eu digo onde eu faço. Então, é importante ter uma relação política de respeito. Eu sei que você vai votar contra mim, mas se você se compromete em aceitar essa flexibilização, isso é muito importante. Fora a intensa participação em todas as atividades, no Conselho Estadual da Mulher, no reforço da Delegacia de Mulheres. A Delegacia de Mulheres foi uma conquista importante da luta das mulheres. A luta de 1980, a luta da Quem Ama Não Mata, de toda a militância feminista daquele período, e que no processo da eleição de Tancredo se efetiva e se viabiliza, né? E ali eu acho que foi muito importante ser porta-voz ou ser integrante de um movimento que vinha da rua. As mulheres nas ruas, na sua militância, nos partidos políticos, lutando para que se melhorasse essa estrutura de apoio ao combate à violência contra a mulher. O que me leva a se tornar, no Congresso Nacional, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Combate à Violência contra a Mulher. Por que eu fui para a Câmara Federal? As circunstâncias da vida, da política, levaram a isso. Eu estava muito satisfeita enquanto deputada estadual, porque deputada estadual tem uma relação mais próxima com a sociedade mineira. Eu aprendi muita coisa aqui, mas teve um fato político, que foi o Lula ganhou, o PCdoB integrou a campanha e nós tivemos um companheiro que era deputado federal, um grande deputado federal, um excepcional político honesto, competente, que era o Sérgio Miranda, mas que ele discordou e ele deixou o partido. E o PCdoB precisava de ter representação. E independente do risco que seria uma candidatura minha para federal, nós fomos e eu acho que a sociedade entendeu porque eu tive uma votação muito expressiva nesse período. Eu aprendi no meu partido, no PCdoB, que você não é no grito ou na força bruta que você consegue mudar as coisas, transformar a sociedade. Eu aprendi muito que a sociedade só muda quando as consciências mudarem. Para eu ter algum espaço, eu precisava convencer as pessoas. Foi tudo muito difícil, porque, em primeiro lugar, o meu estilo pessoal, a minha visão, eu nunca tive o costume de me vestir mais bem cuidada. Eu sempre tive um estilo despojado. Isso é muito mais por vida. Depois eu aprendi que para determinados lugares eu tinha que ir bem arrumada, fazer o cabelo, botar uns brincos, de preferência botar um salto, um blazer, porque é assim que é a sociedade. E até às vezes as pessoas acham que se você não vai bem vestido, você está desrespeitando o local. Eu aprendi isso e respeito isso. Mas no cotidiano eu sempre fui muito despojada. Esse foi uma grande dificuldade, porque os seguranças me bloqueavam muitas vezes. Eu tinha que tirar, mostrar a carteirinha, botar o bottom. Teve uma situação nesse aspecto que, esta sim, foi a mais dolorosa da minha vida lá. Eu estava saindo numa quinta-feira, vindo para a noite no elevador, eu estava no elevador privativo dos deputados, e uma pessoa que era visitante lá, uma mulher visitante, olhou para mim e disse: olha, esse daí é só para deputado. Aí eu me viro para ela e digo: mas o povo quis que eu fosse deputada. Aí ela: me desculpe, eu não tenho. Mas o constrangimento de você ter um padrão, de você ter mais aparência do que essência, foi uma das coisas que eu tive que enfrentar. O segundo aspecto é que, nessa luta feminista, eu aprendi que a gente tem que ter aliados.
aliados, sobretudo aliados homens. Então, para eu me impor, eu só podia me impor se eu fosse com coragem, aí ousadia, não tinha nada, enquanto presidente coordenadora da bancada feminina. Eu invadi um plenário com mulheres do movimento feminista, não era permitido, porque nós queríamos fazer um protesto contra um agressor que tinha perfurado os olhos de sua mulher e ela estava sem assistência. E nós ousamos, botamos as pessoas, era preciso coragem, era preciso ousadia, mas era preciso também ganhar os parceiros homens. Então, eu aprendi a usar muito a argumentação. Evidente que o fato do meu partido me valorizar, então eu passei 12 anos na Câmara, eu fui líder do meu partido em 2008 e eu fui indicada para presidir uma das mais importantes comissões, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, a valorização do meu partido, em certa medida, fazia com que eu também tivesse protagonismo diante dos outros, mas não era fácil. Cotidianamente. Até uma xícara de café, estava numa reunião de líderes, o funcionário foi serve primeiro os deputados, tinham 3 mulheres deputadas. Ele chegou no último homem, voltou e pulou, porque nós, na aparência dele, nós não éramos deputadas. Isso era o cotidiano. Até 2 figuras, 2 parlamentares, um da esquerda e outro da direita, quando eu dirigi minha primeira audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando os homens gritavam, principalmente os que eram da área militar, gritavam, eles me chamaram e disseram: nós vamos orientar você, porque você não vai dar conta de presidir esta comissão. E foi a comissão, foi a legislatura que mais recebeu o embaixador, que mais realizou audiências públicas, que votou projetos complicados, como era o projeto dos BRICS, foi sob a minha presidência, com toda uma articulação, para mostrar para eles que a mulher é capaz e é possível. O PCdoB é um partido que tem uma visão muito grande de defesa da soberania, tem um sentimento de nacionalidade muito grande. Nós achamos, é o socialismo que nós lutamos, vai demorar muito, porque precisa o país se desenvolver, você não distribui riqueza se não tem um país muito desenvolvido, é por isso que a China acelera tanto seu desenvolvimento, né? Mas nós defendemos uma sociedade socialista. É preciso esse crescimento. Mas é a sociedade, é a nossa, é o nosso país. Nós consideramos que é preciso ter um Estado democrático, nós consideramos que é preciso instituições fortes, nós consideramos que também tem que ter forças armadas comprometidas com a soberania, forças armadas não voltadas para inimigos internos, não para os brasileiros e brasileiras, mas para defender nossas fronteiras. Por isso que eu lutei tanto para que a gente tivesse o satélite geoestacionário que poderia impedir nas fronteiras que os traficantes mandassem suas armas para o Rio ou para tráfico de drogas. Eu defendo esta situação. E foi a partir de ser presidente da comissão que eu pude ter uma relação, estudar mais as estratégias de defesa, me aproximar, garantir que os projetos deles fossem aprovados, assegurados, mas, sobretudo, garantir até um certo período que essas Forças Armadas assumissem o compromisso com a democracia. Eu fui algo que, para muitas pessoas, é absolutamente estranho. Eu fui perseguida pelo SNI, eu fui investigada pelo SNI. E depois eu me transformei na presidente da comissão que investiga o órgão que substituiu o SNI, que foi a ABIN.
a Agência Brasileira de Inteligência foi o órgão substituto da ABIN. E eu fui presidente da Comissão de Controle da Atividade de Inteligência. E acho que defesa nacional não é um problema das Forças Armadas. Defesa nacional, soberania, é um problema da sociedade. E é o poder civil que tem que conduzir e controlar esse processo. Se há algo que me tocou profundamente, emocionalmente, foi o descumprimento das funções de defesa da democracia que as Forças Armadas, com quem eu tive intensas relações, passaram a viver no período da eleição de 2018. Eu sentia profundamente uma tristeza infinita de ver aquelas figuras que já tinham me levado para fazer debates, falar sobre o Brasil, falar sobre a necessidade de reforçar as suas Forças Armadas, passarem a descumprir a função constitucional que era defender a democracia. Eu fiquei muito chocada, mas assim, essas coisas que tocam a emoção mesmo, porque houve um tempo que eu acreditava, que eles acreditassem que a função constitucional deles seja isso. A palavra comunista vem do comum, do bem comum, da comunhão, do compartilhamento. Cristo era, sobretudo, uma figura comunista. As pessoas passaram a ver o comunismo como se fosse algo absurdo. E nós, que somos comunistas, sabemos perfeitamente que uma sociedade com mais igualdade vai demorar. Não existe nenhuma ameaça. Isso é que é o absurdo, porque é a mentira das mentiras. Nós estamos aqui para defender um país desenvolvido, para que tenha mais emprego, tenha mais indústria, tenha mais igualdade, mais apoio, mais justiça social. E eles fizeram, no mundo inteiro, uma ofensiva de desconstrução, porque eles sabem que a igualdade é um sonho de todo mundo, porque eles sabem que isso que os comunistas defendem, trabalho para todos, justiça social, é um sonho de todos os homens e mulheres que vivem nesse país. Então, eles desconstruíram. E isso continua ainda muito forte. Por isso que a dificuldade que as pessoas têm de votar nos comunistas, porque há um bloqueio, há uma distribuição de mentira, uma desconstrução que nós, que acreditamos, nós sabemos que não é verdade. As pessoas às vezes dizem, saia desse partido, você não é assim. Não sou assim porque o meu partido não é assim. O meu partido, eu sou uma mulher que tem 2 filhos, que tem uma neta, que passou a manhã hoje, teve que mudar o horário da entrevista, porque teve que ficar por conta da neta. Nós somos isso, nós frequentamos as pessoas, vamos para os aniversários, vamos para os cultos religiosos, as igrejas evangélicas. Nós temos pastores católicos, cristãos, padres no nosso partido, porque é isso o nosso sonho. E esse é o grande desafio que a gente enfrentou desde 2018, onde essa corrente autoritária, fascista, ela buscou manobrar através do WhatsApp, as coisas, o sentimento das pessoas. E eu acho que nós, da esquerda, não conseguimos construir algo que uma experiência passada já tinha nos ensinado. No governo João Goulart, nós tínhamos uma disputa ideológica com os exploradores. Nós tínhamos a pedagogia de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Nós criávamos uma consciência nos oprimidos que eles tinham que se valorizar, ter consciência da sua força. E era intenso. Nós tínhamos também as comunidades eclesiais de base, que também ajudavam a construir a consciência. Esse período nosso, dos últimos 20 anos, nos faltou uma pedagogia libertadora para que as pessoas aprendam que as mentiras que eles têm, as fake news que eles recebem,
não pode lhe salvar, porque só aumenta a sua opressão, a sua inconsciência e a sua falta de liberdade em pensar pela sua própria cabeça. Eu não me cansei da política. Eu não saí da política, tanto é que eu hoje tenho 76 anos e sou presidente do Diretório Municipal de Belo Horizonte, do PCdoB. Porque a nossa função não é cada vez mais galgar espaços. A nossa função é cada vez mais ampliar construções políticas de militantes que sonhem pelo socialismo. Eu me considero muito realizada em toda a atividade que eu fiz. Eu já fui para inúmeros países representando o Brasil. Eu estive da China, do Vietnã, da Índia, da Coreia do Norte, estive na Nicarágua, em Cuba, na França, numa feira de equipamentos militares. Fui na Rússia, num congresso internacional de parlamentares, onde falei, em nome do Brasil, sobre as missões de paz da ONU. Tudo isso me dá uma satisfação grande. Agora é preciso renovar e eu vou continuar na luta, mesmo que seja ali no Maleta, no Mercado Central, na Porta da Mannesmann, na universidade, continuarei.